Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus antes da gente cear, né? Ter o nosso tempo ali de reflexão, de confraternização, né? Que bom que você veio, que bom que estamos juntos aqui. Esse tempo de virada é sempre um tempo importante. É claro, como a gente fala, né? É mais um dia que vira, sem dúvida, né? O ano só vai ser novo se a gente for novo, se a gente buscar coisas novas. Mas com certeza nós temos coisas a melhorar, coisas também a buscar, porque a vida não parou, correto? Sua vida já acabou? Não, né? Então a vida continua. Então nós temos outras coisas, coisas novas, com toda certeza. Mas como o Cleito começou aqui falando, né, das grandes bênçãos de Deus nas nossas vidas, né, como igreja também. Antes de entrar no texto que eu quero meditar hoje, uma perguntinha rápida para vocês. O que te marcou em 2024, em qualquer assunto, seja na sua... É que já... Tá bom, obrigado, tá certo. Em 2023, né? Eu já tô lá, entendeu? Eu tô mais ansioso que você, viu, Vini? O que te marcou em 2023? 1, 2, 3, rapidão, senão a gente não vai comer, né, gente? Vamos lá? O que te marcou em 2023? A gente geralmente faz aquela retrô, mostrando várias coisas. Eu falei, não vou fazer vídeo de retrô, não. Vamos vir do pessoal. O que a gente... foi marcante? Ah, bastante luta. Pode falar, não tem problema. Foi luta? Pode marcar também, né? Tem anos que são anos de lutas, não tem? Inclusive o texto, né? A gente passa lutas, mas depois a gente olha, grandes coisas fez o Senhor. Mas quantas coisas a gente passou também de lutas e de batalhas? O que te marcou em 2023? Estão pensando ainda? Para mim foi o começo do evangelismo nos vizinhos. Ok, o trabalho aqui de artes, né? De artesanato aqui na rua, no salão. Joia. Que mais? Marli, o que mais? O que mais te marcou em 2023? Ou o que mais não? O que te marcou, não é algo? Não precisa ser tudo, gente, uma coisa só. Hã? A ousadia do pastor, tá, mas essa foi... minha ousadia te marcou, tá bom, realmente, né? Vou te dar uma coisa, faça uma igual a ano que vem. Essas coisas uma vez só na vida, viu, Rodolfo? Você sabe que você já fez em casa também. Ok. Amém. Que mais? O que te marcou? Mais alguém, não? Mudança de local de trabalho, né? Joia, que bênção. Paula. Quem mais, gente? O que te marcou em 2023? Eu já estou falando 24 daqui a pouco. Vestibular, né? Estudo, quantas coisas. Você não sabia que era tão difícil assim, né, Ana? O que deveria ser um processo tão comum da gente sair do ensino médio e entrar na universidade, não. É uma batalha, literalmente. Alguém falou... Casamento da neta, que bênção. Ângela, né? Mãe do Daniel, que bênção. Que mais? O que te marcou em 2023? Hã? Ok? Então tá bom. Fim de ano é uma coisa engraçada. Eu vou contar um negócio antes da gente entrar no texto aqui. Tem gente que tem os seus coaches, né? E se paga-se absurdos, inclusive, né? Para ter certos coaches, certas pessoas. Essa onda de influência, é interessante como as pessoas seguem e parece que ela está seguindo Deus, assim, né? Porque ela faz de tudo pelo seu coach, pelo seu sonho, seu ídolo, sei lá. Por exemplo, a gente viu um show em São Paulo, né? De uma cantora americana, onde acho que uma adolescente ainda, né? Fez todo aquele esforço, saindo lá da sua viagem, ficou horas e horas na fila para entrar no show, não foi nem um show, debaixo de um sol, rachando, como diz lá na Bahia, escaldante, não foi? E ainda perdeu a vida por aquele show. Impressionante. Outra coisa, eu vi um caso de um desses coaches famosos aí, a pessoa fez um desafio, acho que esse não foi nem de fim de ano, para a pessoa enfrentar um limite dela. E aí, por exemplo, estipulou lá, correr numa maratona, e a pessoa que não tinha nada
condicionamento físico, né? Mas por seguir o seu coach, por ser guiado pelo seu coach, por seguir essas influências, foi lá e se jogou, e foi lá naquela corrida, correu tudo aquilo, vencendo os seus limites. Sabe o que aconteceu? Quem conhece, quem já viu, quem viu essa história? Hã? Morreu. Perdeu a vida. Ninguém tinha visto isso? Por um coach, uma palavra, um desafio que foi lançado. Você vê como, o que eu quero mostrar para você é que nós estamos sendo guiados de alguma forma, gente. Volta e meia eu ouço umas pessoas, alguém me perguntava, e me falar de alguém, de um cara, de um líder, de não sei o quê, até do lado religioso também. Ah, você viu o que fulano de tal falou? E uma palavrinha veio para mim, né, para a gente conversar nesse fim de ano. E eu quero ler com vocês lá em Provérbios, capítulo 1, alguns versículos somente, e eu quero nos chamar a nossa atenção e perguntar se a gente está sendo guiado pela palavra, guiados pela palavra. Estamos sendo guiados pelas redes sociais, pelos sonhos, tudo isso é bom, né? Pelos coaches, pelos influencers. Estamos sendo guiados pelo quê? E eu quero mostrar algumas coisas, as grandes vantagens da gente ser guiado pela palavra de Deus. Ah, é pelo um sonho que você teve, é pela uma revelação, é pela uma ideia que alguém falou. As pessoas, elas são guiadas facilmente por todas essas outras coisas, mas a palavra de Deus que está revelada, toda a revelação de Deus, toda a escritura de Deus, escrita para a humanidade, parece que não tem peso, pelo menos o peso suficiente e necessário que deveria ter nas nossas vidas. Então eu quero te convidar a ler alguns versículos aqui de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Encontraram aí, sim ou não? Sim, eu acho que está projetado o texto aqui. Vamos ler juntos? Que o pessoal está meio assim, acho que estão meio... Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3, Provérbios 1. Ok? A introdução aqui do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Um livro de sabedoria, falando da palavra de Deus, que a sabedoria é a palavra de Deus, é Cristo Jesus em nossas vidas. E o que ele está dizendo? Que se nós seguirmos seus provérbios, essa palavra de sabedoria, o que é que nós vamos aprender? Primeira coisa que a gente viu já no versículo 2, vamos experimentar a sabedoria e a disciplina. Guiados pela palavra de Deus, nós vamos ter sabedoria, como fazer, como agir, e vamos ter disciplina. Quem que não faltou disciplina em 2023? Ainda dá um tempo para vocês ainda fazer, né? De, por exemplo, vai lá, Léo, daquela mesma coisa que a gente cutucou o ano inteiro, né? De fazer atividade física, né? Quem que não faltou disciplina para cuidar da sua saúde física, fazendo alguma atividade física em 2023? Se você for guiado pela palavra de Deus, está me dizendo aqui que nós vamos experimentar a sabedoria e a disciplina. Em que área da vida? Em tudo da vida. Você crê que a sabedoria é a palavra de Deus? Ah não, é o coach fulano de tal, que ele diz, aquelas frases dele têm um poder. É o pregador, pode até ser o pregador fulano de tal. Seja guiado pela palavra de Deus. Ela me diz que eu preciso fazer isso, então eu vou buscar fazer isso. Ela é meu guia. Antigamente se falava muito que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Amém, gente? Vamos ser guiados pela palavra para experimentar a sabedoria e a disciplina. Outra coisa que a gente vê aqui ainda no versículo 2, guiados pela palavra de Deus para compreender as palavras que dão entendimento, ter mais compreensão, ter crescimento espiritual. Não é só ler a Bíblia, ouvir um videozinho, uma palavrinha aqui, mas parece que a gente não cresce no sentido de compreensão. Por exemplo, dentro do nosso português, né, se fala muito que muitas pessoas não compreendem o que leem. Não é verdade, gente? Mas também do lado bíblico e religioso ou espiritual, o que é que nós estamos de fato compreendendo?
Quanto mais eu vou andando com Deus, quanto mais eu vou sendo guiado pela palavra de Deus, mais eu vou ter compreensão, mais eu vou ouvir a Deus. Estão comigo, sim ou não? Cutuca alguém do seu lado e vê se ela está dormindo. Fala, calma que não virou o ano. O jantar é daqui 3 horas. Terceiro, está acabando. Olha o versículo 3. Sendo guiados pela palavra de Deus para viver fazendo o que é justo, direito e correto. Está no versículo 3 que vocês leram, que nós lemos. Guiados para fazer o que é justo, direito e correto. Se nós seguirmos a palavra de Deus, você pode ter certeza que a gente vai andar certo. A gente vai fazer a coisa certa. Versículo 4. Sendo guiados pela palavra de Deus, vai nos dar prudência aos inexperientes e bom senso aos jovens. Esse é o propósito, gente, do livro de Provérbios que ele está mostrando para nós. Ele está apresentando, olha, se vocês seguirem o que a gente vai falar pelo livro de Provérbios, por exemplo, e pela palavra de Deus, que é a sabedoria, essas coisas nós vamos conseguir. Essa é a introdução do livro para te mostrar propósitos. Aí chega no fim de ano, a gente faz vários propósitos. Está aqui uns propósitos para a gente. E a gente ir colocando em prática. Como eu falei, passa ano e sai ano, a gente olha, poxa, eu não, continuo não fazendo aquilo. Joia, não precisa se culpar, mas eu preciso rever o seguinte: se eu quero algo diferente na minha vida, eu preciso começar a fazer algo na minha vida. Eu preciso mudar isso na minha vida. Dar prudência aos inexperientes. Quem sabe em algumas áreas da nossa vida neste ano, fomos inexperientes. Não tivemos essas prudências que deveríamos ter. Mas se você for guiado pela palavra de Deus, o texto está nos dizendo claramente que nós teremos prudência e vai dar bom senso aos jovens. Ou seja, mesmo aquela pessoa ainda mais imatura, sem tanto conhecimento, sem tanta experiência de vida, ele vai adquirir bom senso para fazer as coisas diferentes, para analisar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dos meus anos? O que eu estou fazendo com os meus sonhos? O que eu estou fazendo com a minha casa, com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha alimentação, com a minha saúde física e assim por diante? O que eu estou fazendo da minha fé? Guiados pela palavra de Deus para dar prudência aos inexperientes e bom senso aos mais jovens, até mesmo aqueles que ainda estão aprendendo na caminhada. Para mim não existe melhor professor do que a palavra de Deus. Olha mais uma no versículo 5. Guiados pela palavra de Deus, aumentará o conhecimento e obterá orientação. Aumentará o conhecimento e obterá orientação. Está faltando alguma orientação? Tem algo que a gente está meio perdido, o que fazer? A palavra de Deus é quem deveria nos guiar. Sim ou não, gente? Amém? Estão cansados já? Não? Orientação. Não seja guiado por outras coisas. Tem dúvida? Por que a gente não conversa sobre a palavra de Deus e vê o que diz a palavra de Deus para seguirmos isso? Fé é obediência a alguém. Fé é obediência a Deus, a palavra de Deus. Aumentará o conhecimento e obterá orientação. E aí, no versículo 7, que nós lemos também, isso aqui é só introdutório do que nós lemos aqui. E diz o versículo 7, isso tudo é a introdução do livro de Provérbios, mostrando o propósito do livro. E aí ele vem e dá a chave. E ele fala que o temor do Senhor é o princípio. Então, quando você é guiado pela palavra de Deus, você vai ter o temor em Deus em primeiro lugar. Ou seja, você vai entender que a primeira coisa que nós precisamos na vida é aprender a temer a Deus. E o que é temer a Deus? É medo? Hã? O que é temer a Deus? Hã? Temer a Deus é entender que Ele é o melhor caminho para nós, que Ele é a orientação. Por exemplo, aquela pessoa que deu ouvidos, quem sabe ao seu desejo de ir num show, quem sabe aquele outro que ouviu o coach mandando vencer o desafio e sem pensar no bom senso, sem ter bom senso. Temer a Deus, espera aí, essa palavra, esse desejo, isso não está certo.
Isso não vai fazer bem para mim. Temer a Deus é colocar Deus acima. Você pesa as coisas. Não é ter medo, porque ter medo significa que toda vez que você falhasse, você ia pular fora, você ia correr de Deus. Não, temor é respeito. Você diz, não, eu quero ser guiado pela palavra. E ele fala então que o temor é o princípio. Se eu não temer a Deus, eu não vou aceitar a palavra. Você pode ler a Bíblia todo ano. Quem leu a Bíblia esse ano inteira? Ok, você pode ler a Bíblia todo ano. Eu posso pregar, não é falar do meu lado, posso pregar a Bíblia inteira, posso ouvir pregações todo dia. Sem temor, não adiantará. Entende? Porque eu não respeito, eu não acredito, eu não valorizo aquilo que eu estou lendo, ouvindo, falando, etc, etc. O temor é o princípio. Quando eu sou guiado pela palavra, então, eu vou colocar o temor a Deus em primeiro lugar. Amém, gente? Então, eu quero te dar algumas dicas dentro de Provérbios. Isso aqui é a introdução desse livro para nós, para a gente colocar em nossas vidas. E eu queria separar umas dicas, pequenas dicas, no livro de Provérbios, para o nosso ano, coisas que a gente precisa olhar para a nossa vida. E são provérbios que eu decorei lá atrás no meu início de caminhada. Provérbios 18, acho que tem aí, né Lari? Provérbios 18, coloquei para... está ali já antes de eu falar. Vamos ler juntos, gente? Provérbios 18, 1, 2, 3. O que esse versículo, esse Provérbios nos ensina? Tomar cuidado com o orgulho. Pega essa palavrinha, orgulho. Orgulho. Orgulho é um negócio terrível. O texto está dizendo que antes da queda, o orgulho vai te derrubar. Se a gente for orgulhoso, nós vamos ser derrubados. Em qualquer área da vida, aplique a palavra de Deus para todas as áreas. Tome cuidado com o orgulho. Não queira ser maior do que é, não queira ter a honra que não tem, não queira ter a responsabilidade que ainda não pode ter. Não endureça o coração para aprender sempre. E assim por diante. Porque o orgulho derruba. E se a gente pegar lá aquele texto que vai falar, né, de Lúcifer, né, o anjo de luz, a criatura de Deus, ele quis ser igual a Deus. Lá em Isaías 14. O orgulho é assim. A gente começa a querer ir além do que a gente é. A gente começa a perder o controle. Isso aqui é um provérbio, gente. É uma palavra de sabedoria para as nossas vidas. Cuidado com o orgulho. E a gente poderia pegar outras coisas, mas é só uma dica para a gente. Amém? Não deixemos, Senhor, me dê um coração humilde. Poderia citar outras coisas, lá em Tiago 4,4 diz que Deus rejeita os orgulhosos e dá graça aos humildes. O orgulho fecha as portas. O orgulho nos impede de crescer. Porque você acha que você já está bom. O orgulho te impede de avançar. O orgulho te impede de perdoar. O orgulho te impede de mudar. O orgulho te impede de olhar para você mesmo e se valorizar com como é e querer ser o que não é. E a gente pensa que vai ser bom, na verdade é onde a gente cai. Então, no livro de Provérbios para nós, uma boa dica é cuidado com o orgulho. Deus tem te abençoado, como a gente citou aqui, amém. Mas glórias a quem? A Deus. Glórias a Deus. A igreja é de Deus. O ministério é de Deus. É isso. Tudo é de Deus, para Ele, por Ele. Não sou ninguém, mas tenho a graça de ter a misericórdia do Senhor sobre a minha vida para ser salvo, e ainda tenho uma graça maior e um privilégio de ainda fazer algo para o seu reino. Assim que a gente tem que pensar. Nós não somos nada. Amém, gente? Guarda essa palavrinha, nota ela. Provérbios 18, o orgulho. Eu memorizei esses versículos no meu primeiro ano de conversão e nunca mais esqueci. Porque quando a gente, sabe o que acontece? Quando você vai passando certas experiências, aí a palavra acende lá dentro da alma, lá dentro da mente e do coração. Você fala, não, isso não. Isso eu não vou, esse caminho eu não vou, aqui eu não piso, isso eu não posso. Por quê? Porque eu sou guiado pela palavra.
E você viu a introdução que a gente leu? Se eu for guiado pela palavra, eu vou experimentar sabedoria, vou ter orientação, eu vou avançar. Então, não deixe o orgulho no coração. Eu sei que você é talentoso, bonito, bonitona, galã, galoa, tudo de bom. Deus tem te abençoado e tem muito mais, amém? Mas não feche as portas, sendo orgulhoso. Até mesmo quando a gente é chamado a atenção, quando é corrigido, nós casados. O que é ser casado, a gente não é ser cutucado pelo outro lado. O dia que a gente não tiver mais isso, não existe casamento, não tem como. E viver a fé, viver a igreja, não é isso? Viver a igreja, viver a fé, é exortar uns aos outros, é encorajar uns aos outros. Eu já vi casos de pessoas chegar para mim e falar, já teve gente que saiu da igreja, a gente nem sabe. Porque fulano de tal falou um negócio comigo, eu não gostei. Eu vou fazer o quê? Tá bom. No seu trabalho, procure crescer, procure a bênção de Deus, sim. Né? Muda de trabalho, cresce, abençoada, glória a Deus. Mas com coração humilde, não carregue orgulho. Isso não é característica de cristão, de servo, de homem e mulher de Deus, de pessoa que é seguidor de Cristo Jesus. Amém, gente? Outra dica que eu deixo para nós ir comermos, senão vocês vão me comer vivos aqui, né? Porque os olhos de vocês estão assim, vai esperar meia-noite mesmo, vocês estão dizendo com os olhos. Era a programação, eu vou até mudar, porque senão vocês vão me comer vivos aqui, tá? A outra dica do Provérbios que eu deixo, Provérbios 22, 24 e 25. Vamos ler lá para vocês acordarem, 1, 2, 3. Então, palavrinha orgulho, gravou aí? Cuidado com esse negócio. E esse texto aqui, é um exemplo, um provérbio, só para a gente ter exemplo. Relacionamento. Com quem você anda, o tipo de relacionamento que a gente tem. Relacionamento é a chave. Maus relacionamentos, más amizades, más companhias, você pode ter certeza que vai ser prejuízo. Também bons relacionamentos vai te trazer crescimento. Desde o início a nossa história é uma história de relacionamento. Lá no Éden foi um problema de relacionamento com Deus, com a criação, com o próximo. Como estão os nossos relacionamentos? Eu sei que cada pessoa tem o seu jeito, mas não tem jeito de viver a nossa vida sem se relacionar com as pessoas. Então busquemos bons relacionamentos. Aquilo que o outro faz, aquilo que ele deixou de fazer, aquilo que é problema dele, deixa para ele. Agora, observemos bem, né, com o que a gente anda associando, ou com o que a gente anda ouvindo, dando ouvido, seguindo. Como eu falei, a gente segue tanta coisa, eu acho impressionante. Alguém fala, você toma aquilo como uma verdade absoluta. Aí a Bíblia a gente ainda fica olhando, será mesmo? Você pega livros filosóficos que não têm os originais, ou que os originais têm muito mais tempo do que os originais da Bíblia. Aí a pessoa questiona os originais, o tempo, né, da Bíblia, da versão que a gente tem para os originais, mas ela não questiona e não olha e não repara a distância que tem os originais de muitos textos filosóficos, por exemplo. Mas é que a gente toma muitas coisas como verdade, menos a verdade que é a palavra de Deus. Cuidado com os relacionamentos, desde dentro de casa. Aí a gente está na igreja, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí a gente sai aqui e está falando do outro. É ou não é? É ou não é, gente? No trabalho, em casa. E em casa eu vou dizer, você quer saber como está a igreja? Olha dentro de casa. E isso não é para acusar, para culpar, é para a gente entender a importância da gente melhorar e viver bons relacionamentos. Nós somos aquilo que nós estamos fazendo ali, aquilo que a gente é no trabalho, esses somos nós. O respeito que eu demonstro dentro de casa, o erro que eu demonstro, eu sei reconhecer, e isso é a igreja, gente. As feridas que tem, as brigas que tem, essa é a nossa realidade de fé. Estão comigo, sim ou não? Qual a primeira palavrinha, a primeira dica para a gente? E a segunda? Os relacionamentos. E tem um outro provérbio muito interessante, meio duro, mas vamos entendê-lo, que é o provérbio 6. Quem lembra desse provérbio?
Provérbios 6, vamos ler só o versículo, acho que é o 6 em diante aqui, ó. Vamos lá, vocês comigo aqui, 1, 2, 3. Ok. Até para ler a gente está meio com preguiça, não? Aí você fala, Léo, o que é isso? Não é de fim de ano. Calma, o que você vê nesse texto? Orgulho, relacionamento. Uma outra palavrinha para a gente aplicar na nossa vida. Outra dica de um provérbios, de palavra de sabedoria. Esforço. Esforço. Quer o vestibular, né, Ana? É esforço. É isso. Quer aprender mais aquilo? Esforço. Não é assim? Quer ganhar lá o troféu lá do futebol, coisa gostosa. Mas tem esforço. Não tem, gente? Quero melhorar a minha vida profissional. Esforço. Como é que a gente vai fazer sem esforço? É o que ele está dizendo, até as formigas, sem chefe, elas estão se organizando, estão correndo atrás. No seu ministério, na sua missão como igreja, você quer crescer nela? Esforce, estude, se capacite. Amém, gente? No trabalho, esforço. Aí você estuda, entrou no vestibular, vou pegar 4, 5 anos de faculdade, aí depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer pós-graduação, tem que estudar mais, tem que trabalhar. É a vida. Esforço. Não dá para viver sem esforço, gente. A cada dia. Eu falo que a vida é uma arte, a gente tem que ser um artista. Cada dia você acorda, tchá, você está no palco, lembra? Tirou as cortinas, você está no palco. E aí, como é que vai ser esse dia? Você que vai dizer, o seu esforço é que vai dizer. Amém, gente? Será que não dá para esforçar um pouquinho mais? Será que não dá para levantar a cabeça e dizer, não, eu vou ser melhor nisso, eu vou lutar mais sobre isso, eu vou correr atrás nisso. Quero melhorar as finanças, esforço. Esforço para gastar um pouco menos, para investir um pouco mais, administrar mais. É verdade ou não é? Quer crescer no trabalho? Esforce. Amém, gente? Vamos finalizar então. Eu queria colocar uma música que fala da palavra de Deus. A Aita vai cantar um trecho dela para a gente orar. As crianças já estão... Esse horário é meia-noite, né? É esforço. Orgulho, relacionamento e esforço. Sentados como estamos, reflita nessa canção e leve isso, guiados pela palavra. Palavra de Deus é a verdade, ela vai te dar crescimento e sabedoria. Vamos, pega na pessoa do seu lado, a mão na pessoa do seu lado aí, se é seu familiar, que é um fim de ano, é uma virada assim de ciclo, né? É um novo tempo. Que nós possamos colocar a palavra de Deus como nosso guia. Todos nós somos imperfeitos, falhos, temos lutas e lutas terríveis, mas Deus quer andar conosco. E para Deus andar conosco, nós precisamos seguir a sua palavra. A palavra de Deus está perto, está à nossa disposição. Nós é que precisamos dar ouvidos a ela, guardá-la em nosso coração, segui-la, e não seguir nosso orgulho, nossas ideias, mas a palavra de Deus para as nossas vidas. Então não é porque você teve lutas em 2023 que Deus não esteve com você. Não pense isso. A palavra de Deus vai dizer que está errado esse seu pensamento. Não pense dessa forma. Não é porque tivemos alguma dificuldade, lutas em 2023 que Deus não esteve conosco. Pense o contrário. Nesses momentos de lutas que Deus esteve ainda mais com você. Como um pai, como uma mãe, quando vê o seu filho numa grande luta, que tem a coragem de dar a vida pelo seu filho, assim é o Senhor. E Ele não somente teve coragem, Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por você. Quem sabe a gente se esquece disso. Quem sabe a gente não tem pensado nisso. O Senhor não somente esteve conosco e está conosco em cada luta, em cada momento difícil, como Ele deu toda a vida por nós, por você, para andar conosco. Então eu quero ser guiado pela palavra desse Deus, desse Senhor. Não por religião, por igreja, por influências, por moda, por fama, por nada disso. Quero ser guiado pela palavra de Deus, pela revelação do céu, pela orientação do céu para nós. Amém, queridos?
Feche os teus olhos aí. Como cantamos com essa oração. Sei que estamos nesse momento mais tarde, mas se esforce. Dizer nessa virada, né? Nesse momento de virada, nessa vigília quase. Dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Quero aprender contigo. Tu és um Pai tão bom. Tu és meu Deus. Quero aprender mais com o Senhor. Quem sabe eu estou seguindo tanto a minha cabeça. Sou meio cabeça dura, meio teimoso. Mas eu sou teu filho. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu sei que o Senhor quer me abençoar, quer andar comigo. Eu quero melhorar, quero crescer. Quero também enfrentar meus erros, minhas dificuldades. Mas não quero, Senhor, abrir mão de nada que o Senhor tem à minha disposição. Toma, Senhor, teu filho, a tua filha nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ideia, todo o pensamento que vem contrário à tua palavra, Tu sabes o que passa na mente e no coração dessa pessoa. Que hoje seja quebrada em nome de Jesus, ó Pai. Nós possamos ser guiados sim pela Tua palavra, pela orientação da Tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Não por nossos impulsos, nossas impulsividades, nossas ideias, nossos desejos, nossos orgulhos. Não, mas ser guiado pela Tua palavra, pela Tua santa e perfeita vontade para as nossas vidas, Senhor. Manifesta a Tua graça na vida de cada um nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus é que oramos nessa noite. Pedimos a Ti perdão por nossos pecados, pelos erros que cometemos neste ano de 2023. E pedimos perdão a Ti porque sabemos que diante do Senhor temos esse livre acesso e temos esse perdão, Senhor Deus, derramado sobre nossas vidas. Mas queremos entrar em 2024 lavados, purificados no Teu sangue. Queremos entrar em 2024 com uma outra visão, com uma visão mais fortalecida em Ti, Senhor. Não presos ao passado, nem mesmo as coisas boas que nos aconteceram, porque o Senhor tem muito mais, mas muito menos nos nossos problemas, nas nossas lutas e nos nossos erros. Queremos viver o futuro, olhar para frente, olhar para Cristo, em nome de Jesus. Entregamos, ó Pai, nossos dias de vida, entregamos nossa saúde física, emocional e a nossa vida espiritual diante do Senhor. Entregamos nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, entregamos nossas casas, entregamos nosso sustento, entregamos, ó Deus, as nossas vidas, que nós possamos vivê-la, Pai, com a Tua fé, com a Tua graça, com a Tua força, Pai, sem orgulho, buscando os bons relacionamentos e nos esforçando, tendo bom ânimo, como o Senhor nos ensinou a ter, porque o Senhor venceu o mundo e disse para termos bom ânimo também. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Queremos entrar em 2024 com essa mentalidade, sendo guiados pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Dá um novo tempo nas nossas vidas, um refrigério do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Que possamos ser abençoados pelo Senhor, mas não parar aqui, ser abençoados e abençoadores, sermos canal de bênção na vida de outras pessoas, levar essa luz do Senhor sobre nossas vidas, aonde formos, ó Pai, no nome santo de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém?